O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós iniciamos o tempo comum e o Evangelho de hoje, ele nos apresenta este exorcismo, esta libertação que Jesus realiza sobre este homem. Então, primeiramente, vamos lançar o nosso olhar sobre a realidade histórica. Eu sei que para a grandíssima maioria eu estou falando o óbvio, mas saibam, para algumas pessoas, e não são tão poucas assim, isso não é tão óbvio como nós gostaríamos que fosse. Isto é, meus irmãos, Jesus realizou um exorcismo, porque o diabo existe. Então, eu digo isso, vocês dizem: mas padre, ok, isso é óbvio, ótimo, graças a Deus que você tem fé católica e você sabe que isso é verdade. Mas, infelizmente, há quem pense que o diabo seja uma invenção, uma realidade inventada pela igreja, quando está amplamente apresentada no Novo Testamento, no Antigo também, mas para que nós nos admiremos, no Antigo Testamento a manifestação do diabo é uma realidade muito rara até. No Novo Testamento nós vemos o quanto o diabo se manifesta contra o reinado de Jesus. Então não é nem uma realidade para que se diga: não, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. No Novo, não, muito pelo contrário. No Novo é quando está muito mais presente. Então Jesus se encontrou com a pessoa possuída, que estava tomada por Satanás, e Jesus liberta, expulsa Satanás. Então aqui apenas esta apreciação histórica, né? Já que a existência dos anjos bons e maus é uma realidade de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E quais são as coisas invisíveis? Quem são os invisíveis? Senão os anjos, que foram todos criados bons, mas que alguns, por conta própria, por culpa própria, se perderam, se perverteram, se voltaram contra Deus. Pois bem, Jesus então aqui realiza um exorcismo, livra um homem do poderio de Satanás. E diz aqui então a palavra que Jesus estava nessa sinagoga, né, em que esse homem possuído por um espírito mau também estava presente. E diz que Jesus ensinava e as pessoas ficavam admirados com a autoridade
do seu ensinamento. Isto é, o seu ensinamento não era como o dos fariseus e dos mestres da lei. Era um ensinamento que tinha autoridade, era um ensinamento que tinha coerência, isto é, existia uma coerência entre aquele que falava e aquilo que ele falava. Era um ensinamento de acordo com a verdade, porque o seu ensinamento era verdadeiro, e era também um ensinamento cheio de autoridade, porque nós podemos imaginar o que seria o verbo pregando a palavra de Deus pregando a palavra, Deus pregando a palavra. Então é uma realidade que nós podemos ter um vislumbre, mas não podemos compreender por completo o que significava aqueles que ouviam Jesus pregando a palavra. Mas não só Jesus pregava com autoridade, porque existia uma coerência. Não só Jesus Cristo pregava com autoridade, porque a sua palavra é a verdade. Não só Jesus pregava com autoridade, porque era o Filho de Deus, Deus mesmo pregando a verdade, mas também porque a palavra de Jesus, ela não é apenas informativa, mas ela é formativa. Isto é, ela transforma, ela não apenas nos comunica algo, nos fala a respeito de algo, mas ela nos comunica aquilo mesmo. Isto é, ela transforma em nós, aquela palavra quando nos é transmitida, ela é eficaz. É uma palavra cheia de poder. No Antigo Testamento nós iremos encontrar um termo de dabar. Dabar é a palavra que faz. Quando Deus diz, façamos a luz, façamos os luzeiros, um grande para presidir durante o dia e um menor para presidir durante a noite. Isto é, quando Deus diz isso, não é que quando Deus diz, aí vamos então trabalhar para fazer o que Deus mandou fazer. Não, quando Deus diz, Deus faz. Senhor, se queres, eu posso ser curado. Jesus diz, eu quero ser curado. E quando ele demonstra o seu querer, a realidade acontece. Então é uma palavra cheia de poder, cheia de autoridade. Então aqui, meus irmãos, depois que nós fazemos essas duas apreciações, fizemos uma apreciação histórica, fizemos uma apreciação explicando em que consiste dizer que Jesus pregava com autoridade. Agora façamos uma aplicação espiritual desta palavra, isto é, o que é que ela me ensina hoje? O que é que ela quer transformar hoje na minha vida, na minha alma, no meu coração? Porque, meus santos, nós precisaríamos sair da igreja todos os dias com uma mensagem que me chamasse, que me convocasse a uma transformação atual, a uma mudança de vida, a um passo a mais na minha busca de Deus, na minha santificação. A gente não vai para a igreja simplesmente para saber mais coisas de Deus. Isso aqui é a finalidade, segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá que finalidade é essa. Mas nem de longe é a finalidade primeira. Igreja não é sala de aula. Nós não vamos à igreja para aprender algo. É claro que isso acontece, entende? Mas não é a finalidade primeira. Você não deve procurar entrar aqui para acompanhar a Santa Missa, a homilia pelas redes sociais para aprender mais coisas. Não pelo menos no sentido, aprender no sentido moderno. Não, você vai à missa, você ouve a palavra de Deus para que ela, iluminando-o interiormente, transforme o seu coração para que você ame-a,
ame a palavra de Deus cada vez mais, para que você adeque a sua vida cada vez mais à vontade de Deus conhecida, para que você vá se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, para que ela vá nos transformando, porque se você vai à igreja, fica cada vez mais entendido nas coisas de Deus, mas isso não muda o seu viver, isso só aumenta ainda mais a carga da sua condenação, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Você sabe mais e nem por isso você se deixa transformar. Pois bem, então vamos fazer uma aplicação espiritual desta palavra, tendo em vista a nossa transformação, a nossa santificação. Pois bem, meus irmãos, não apenas no tempo passado, mas ainda hoje, Jesus quer nos libertar do diabo. Não apenas Jesus livrou de Satanás uma pessoa no passado, mas Jesus também quer nos livrar de Satanás hoje, no tempo presente. E quem é Satanás? Sim, é um espírito pessoal, inteligente, é um espírito inteligente, sim, mas ele é o pai da mentira. Ele é aquele que coloca no nosso coração, que quer nos tornar fechados a Deus, fechados ao reino de Deus, fechados ao ensinamento de Deus, fechados à ação de Deus na nossa vida. Ele é aquele que não quer que nós tenhamos em nós sentimentos semelhantes ao de Jesus. Ele não quer que nós pensemos movidos pela graça. Ele não quer que nós amemos movidos pela graça. Ele não quer que nós vivamos esta vida guiados, iluminados pela palavra de Deus, mas Ele quer que nós vivamos esta vida guiados pelos seus sentimentos e pela sua falsa lei, pela sua vontade, pelos desejos que Ele tenta colocar nos nossos corações. Então Jesus vem a este mundo para nos arrancar do poderio de Satanás, do poderio do pai da mentira. É tanto que no dia do nosso batismo, quando o catecúmeno, né, aquele que será batizado é uma criança, os pais e os padrinhos fazem nome da criança. Quando já é grandinho, a própria criança, o próprio rapazinho, a mocinha, o próprio homem, a própria mulher, diz por si mesmo: renuncias a Satanás, a todas as suas seduções, a todas as suas pompas e a todos os seus enganos. Isto é, Jesus vem para nos arrancar das pompas, seduções, enganos, mentira do diabo no nosso coração. Tudo isso que nós chamamos de pecado. Porque, meus irmãos, o que é que o diabo coloca no nosso coração, na nossa inteligência, e é o nosso contato frequente com Deus que vai nos afastando, que vai arrancando esta mentira da nossa inteligência, do nosso coração. Ele coloca no nosso coração assim: se Deus quisesse diferente, isso não seria pecado. Isto é, o pecado é pecado porque Deus assim o quer que seja. Isto é, se Deus não quisesse que mentir fosse pecado, mentir poderia ser até virtude. Mentira! O pecado é pecado não porque ele seja simplesmente algo contrário à vontade de Deus, mas o pecado é mau. Repito, o pecado é mau não apenas porque ele é contrário à vontade de Deus, mas porque ele é destruidor por si mesmo. Quando Deus diz não minta, é porque a mentira ela me faz mal, da mesma maneira que você diz: olhe, não tome este veneno, porque ele mata. Ora, aquele veneno ele matará não porque eu disse que ele mata,
mas porque ele traz a morte em si mesmo. Isto é, a consequência daquele líquido naquele vidrinho é a morte. Da mesma maneira que, como diz a palavra, a consequência do pecado é a morte. Então, quando Deus diz, olhe, matar uma criança no seu ventre, isso é mal, isso é pecado. Ora, isso é mal não porque Deus disse, mas Deus diz porque isso é mal. E quem isso faz, não só vai assassinar uma criança no seu ventre, como se tornará uma pessoa infinitamente pior. Quando Deus diz, por exemplo, né, que nós não devemos, que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, então olha, você não pode sair tendo vida sexual com homem, mulher, animais. Isso é pecado. O sexo é para ser vivido entre o homem e a mulher no casamento. Ora, se ele for vivido fora disto que Deus nos diz, ele é mau, ele é veneno. Mas repito, não apenas porque Deus diz que é, isto é, o pecado, ele não é simplesmente um ato de um Deus voluntarioso. Deus quer que assim seja, mas porque Deus não nos fez para aquilo. Aquilo é destruidor para mim. E como Deus me ama mais do que eu me amo, e Deus me conhece mais do que eu me conheço, eu preciso me adequar cada vez mais a esta palavra, a Jesus, a esta palavra de autoridade, para que ela me liberte cada vez mais das seduções do diabo, que coloca na minha cabeça que aqueles prazeres que ele pode me proporcionar são a verdadeira felicidade. O diabo pode até proporcionar algum prazer, como a droga proporciona um prazer, mas tão fugaz, tão momentâneo e consequentemente depois traz a morte, a destruição consigo. Quando nós sabemos o que a falta de modéstia, de pureza nas atitudes, uma roupa indecente, quando uma mulher ou um homem se vestem para aparecerem sensuais, uma roupa sensual, um decote, uma roupa apertada, e a mulher, e o diabo diz o quê? Você vai se tornar mais bonita, você vai se tornar mais atraente, mas ele não diz, você se tornará um objeto. Você está se rebaixando como coisa, você está renunciando à sua dignidade de templo do Espírito Santo e filha de Deus. Não, ele não vai dizer isso, porque ele é mentiroso. Então ele põe a mentira no seu coração e você acha que com aquilo você é mais, quando na verdade com aquilo você é muito menos. Você está se colocando na sarjeta quando você hoje em dia se veste de uma maneira que nem as prostitutas do passado se vestiam. A situação hoje está tão terrível que hoje, me referindo a este exemplo, mas se nós pegarmos aqui os pecados também, hoje os pecados cometidos são muito mais graves e abundantes do que se cometia antigamente. Mas o que é que o diabo coloca na sua inteligência, no seu coração? Não, isso que o padre está falando é exagerado, não precisa ser assim. Nós precisamos ser exorcizados, meus santos. Nós precisamos ser libertos da influência daquele que é o pai da mentira, daquele que nos seduz, daquele que quer dizer que Deus no fundo, ele é mau, porque ele quer que ele quer tornar a nossa vida infeliz, quando na verdade o que Deus quer é a nossa felicidade verdadeira, e aquela que não passa e pela qual vale a pena batalhar. Mas como é então que eu vou adquirir esta verdade cheia de autoridade? Como é que isso será luz dentro de mim?
pelo meu contato frequente com Deus, com aquele que fala com autoridade, para que Ele fale dentro de mim, para que Ele fale dentro de mim quando eu me confronto e me encontro com a Sua palavra, para que Ele fale com autoridade dentro de mim quando eu recebo piedosamente a Eucaristia. Recebo Jesus, estou em estado de graça, recebo Jesus e depois eu vou me entreter, eu vou rezar, eu vou fazer ação de graças e deixar que a palavra daquele a quem eu recebi no sacramento ressoe dentro da minha alma. E eu posso até pedir: Senhor, fala-me a verdade, Senhor, mas fala-me Tu mesmo, porque lembra que a palavra de Deus tem autoridade, ela apenas não informa, mas ela forma. Então, Senhor, ensina-me, mas ensina-me desde dentro a Tua verdade, ensina-me, mas ensina-me desde dentro a Tua lei, para que eu a ame e para que eu me adeque cada vez mais à Tua verdade. Fecha, Senhor, os meus ouvidos à mentira, fecha, Senhor, o meu coração às seduções do diabo. Eu sei por fé que o que o diabo me propõe é mal, mas os meus desejos, o meu coração é nécio, o meu coração é ignorante, o meu coração, ele não é sábio ainda, Senhor, e eu necessito desta palavra cheia de autoridade e de sabedoria dentro de mim, a iluminar-me desde dentro, a purificar os meus afetos e a criar em mim os mesmos sentimentos que Tu tens no Teu coração. Meus irmãos, que nós apliquemos hoje, comecemos a aplicar, comecemos hoje, mas continuemos, comecemos hoje a aplicar esta palavra de Deus na nossa vida. Supliquemos que Deus arranque dos nossos corações todo tipo de mentira e sedução que o inimigo colocou na nossa alma, que ele expulse de nós tudo aquilo que for de Satanás, e que no nosso coração permaneça apenas Jesus, aquele que fala com autoridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.